Bom dia, turma! Estamos iniciando mais uma aula online. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. E como hoje é segunda-feira, nossa aulinha de hoje será na disciplina de português. Vamos iniciar a aulinha de hoje com uma revisão sobre os advérbios. E para isso eu preciso que você pegue o seu livrinho na disciplina de português, abra na página 53 para acompanhar a explicação. Em aulas anteriores, vimos que o advérbio ele é uma palavra invariável que serve para modificar ou dar sentido ao verbo. Vimos também que ele recebe uma classificação de acordo com a circunstância em que ele vai estar indicando, que pode ser circunstância de intensidade, modo, lugar, dúvida, tempo, negação e também afirmação. Na aulinha de hoje vamos estar vendo que, além de modificar o verbo, os advérbios eles também podem estar modificando ou dando sentido as palavras que são adjetivos e também advérbios. Vejamos no exemplo. Vamos ao primeiro exemplo. Aqui nós temos a seguinte frase. A apresentação musical estava muito emocionante. O que é que eu quero saber aqui? Quem é o advérbio? Aí lembra daquela dica que a tia disse para vocês? Que para a gente saber quem é o advérbio, a gente precisa primeiramente estar identificando o verbo da frase. Então vamos à leitura novamente. A apresentação musical estava muito emocionante. A ação dessa frase é estava, que se encontra no tempo passado. E qual é a palavra que está se relacionando a ela? A palavrinha muito, ou seja, aqui nessa frase, o advérbio é muito, que é classificado como um advérbio de intensidade. Só que eu estou dizendo que a apresentação musical ela estava muito o quê? Muito emocionante. E essa palavrinha emocionante é uma palavra que está qualificando e dando característica não à ação, mas a apresentação musical. Então eu tenho aqui, um adjetivo. Nesse exemplo, o advérbio de intensidade muito, ele não está intensificando a ação, e sim a apresentação, que foi emocionante. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um advérbio que modifica o sentido do adjetivo. Vamos agora à segunda frase. O concerto começou cedo. Quem é a ação? Começou. E qual é a palavra que está dando sentido a esta ação? Cedo. Temos aqui agora um advérbio de tempo. Nessa frase, o advérbio ele está modificando o sentido do próprio verbo, como vimos anteriormente, ok? Já na terceira frase, nós temos o concerto começou muito, lembrando que muito é um advérbio de intensidade, e aqui nós temos um outro advérbio, que é a palavrinha cedo, que indica uma circunstância de tempo. Vejam que nessa frase, o advérbio muito, ele não está sendo utilizado para modificar a minha ação, tá? Ele está sendo utilizado para modificar o sentido da palavra cedo. E cedo é um outro advérbio, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de frase onde o advérbio ele foi utilizado para dar sentido, para modificar um outro advérbio, tá? É como a tia falou. É a palavrinha invariável, ou seja, que não vai mudar de acordo com o gênero, com o número, e que vai servir para estar modificando o verbo, como vimos na frase 2, o adjetivo, como vimos na frase 1, e também pode estar modificando um outro advérbio, como vimos na frase 3.
Ok? Dando continuidade, temos outros exemplos. Chegamos cedo. Nessa frase aqui, ó, nós temos o verbo, nós temos a ação, chegar, chegamos, e temos aqui uma palavrinha que está dando sentido a este ato de chegar, que é cedo. Chegamos cedo. Quem é o advérbio da minha frase, turma? A palavrinha cedo. Se eu pedir para vocês classificarem esse advérbio, vocês vão estar classificando ele como um advérbio de quê? Essa palavrinha cedo, ela está indicando uma circunstância de quê? Uma circunstância de tempo. Vamos agora para a segunda frase. Aquelas alunas eram muito estudiosas. Quem eram muito estudiosas? As alunas. Essa palavrinha aqui, ó, estudiosas, ela é um verbo ou ela é um adjetivo? Acertou quem disse adjetivo, tá? Ela está sendo usada para dar qualidade às meninas, às alunas, tá? E vejam que aqui eu tenho o advérbio muito que está intensificando essa qualidade das meninas. Elas não são apenas estudiosas, elas são muito estudiosas, tá? Então, nesse segundo exemplo, eu tenho um advérbio de intensidade que está intensificando, que está modificando, dando sentido a um adjetivo, não a um verbo, ok? Exemplo número 3. Os professores chegaram muito cedo. Eu tenho aqui, ó, o advérbio muito, que vocês já sabem que ele é classificado como um advérbio de intensidade. E logo após o advérbio muito, eu tenho uma outra palavra, cedo, que vocês já sabem que também é advérbio, classificado como um advérbio de tempo, tá? Então vejam só, essa palavra muito, o advérbio muito, ele não está sendo utilizado para modificar o verbo. Chegamos, tá? Ele está intensificando um outro advérbio, que é, no caso, a palavra cedo. Resumindo, os advérbios, eles podem estar dando sentido ao verbo, ao adjetivo e a outros advérbios. A atividade de casa de vocês será no livro de português, página 62. Então, coloca aí na página 62 e acompanhe a explicação. A questão 2, 3, 4 e 5, você vai estar voltando no gênero entrevista, na entrevista que se encontra na página 60. Você vai estar novamente fazendo a leitura dessa entrevista para poder responder essas questões, ok? A questão 6 e a questão 7 vai ser de acordo com o que estudamos hoje. Então, na questão 6 nós temos: classifique os advérbios destacados nas frases a seguir, que foram retiradas da entrevista com o presidente da Google. Então, eu tenho aqui duas frases, tá? Eu tenho Lari, Page e Sergei Brinque estudavam lá. Qual é a palavra destacada? Lá. E esse lá aqui, ele vai ser classificado como um advérbio de quê? Um advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade? Para facilitar, vocês podem estar voltando novamente na tabelinha para ver onde essa palavrinha lá se encaixa, ok? Letra B. Significa um número enorme ou algo quase assim. Vejam que na letra B, ó, nós temos dois advérbios. Então, você não vai classificar apenas um. Você vai estar classificando os dois. O advérbio quase e o advérbio assim. Questão 7. Leia estes trechos. É um dia muito legal. As pessoas precisam estudar muito. O que é que eu estou querendo saber? O advérbio de intensidade destacado nos dois trechos está ligado às duas palavras. Elas são da mesma classe gramatical, ou seja, as duas são verbos. Você vai reler novamente essa frase para ver se a que está se referindo esse advérbio muito. Ó. É um dia muito legal. Quem é muito legal? O dia. E esse legal aqui
Ele é um verbo ou ele é um adjetivo? Aí você vai estar respondendo aqui embaixo. O advérbio muito está se relacionando a o mesmo na segunda frase. As pessoas precisam estudar, que é uma ação, muito, tá? Na segunda frase, esse muito está se relacionando a quem? A um verbo ou um adjetivo. A questão 8 vocês não irão fazer, tá certo? Apenas a questão 2 até a questão 7. E no caderninho de vocês, na disciplina de português, vocês estarão realizando esta atividade aqui. Não esqueçam de colocar o cabeçalho, pular uma linha e colocar o nominho atividade, ok? Vocês vão estar copiando essas frases no caderno e vão estar substituindo o advérbio em destaque por um advérbio equivalente, ou seja, por um advérbio semelhante. Para realizar esta atividade, você pode voltar lá na tabelinha que se encontra na página 53. Se tiverem dúvidas, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Um grande beijo e até amanhã!